Olá, Rafael Veloso aqui da Cão Mais Saudável, e no vídeo de hoje eu queria falar um pouquinho a respeito de cães que mordem, né? Cães agressivos. Eu queria trazer aqui para você um pouquinho de um caso de uma pessoa que entrou em contato comigo falando que o cão dela estava mordendo, né? E fazer um paralelo com uma parte do livro da Jean Donaldson, que é o capítulo que fala sobre socialização, medo e agressão. Ela fala ali a respeito de um prognóstico de cães que mordem. Há um tempo atrás uma pessoa entrou em contato comigo falando que estava tendo um problema com o cão dela, né, que ela estava muito chateada, o cão dela estava mordendo qualquer pessoa, e inclusive tinha mordido o filho dela, então ela estava muito chateada com isso, não sabia, estava desesperada, não sabia o que fazer, não estava entendendo por que o cão estava mordendo as pessoas. E também estava pensando em doar esse cão, porque ela realmente ficou muito chateada com a situação. E aí eu fui lá até na casa da pessoa para conversar com ela, conhecer o cão, né, ver realmente o que está acontecendo e fazer uma avaliação para entender melhor quais os motivos desse cão estar mordendo as pessoas. E fazendo a avaliação, na verdade, eu descobri que o cachorro dela simplesmente ele não gosta de crianças, né? Ele teve um histórico muito ruim com crianças, principalmente pelo fato de que as crianças elas não entendem muito sobre a linguagem corporal dos cães, né? E não sabem respeitar os cães, né? Não sabem respeitar o espaço dos cães. Então elas acabam apertando o cachorro, pegando o cachorro contra a vontade. Às vezes o cachorro tem sensibilidade ao toque, então ele não gosta de ser tocado e a criança continua insistindo, pegando nas patas, na cauda, na cabeça, né, em lugares que o cão ele não gosta. E normalmente esse cão ele dá vários sinais de que ele não está confortável com aquilo, né? Existe uma escala de agressividade dos cães, em que ele começa a mostrar alguns sinais de que não está gostando, que seja virando a cara, desviando o olhar, lambendo o licking, né, que é lamber o nariz, bocejar, e ele vai escalando esses sinais, até que é o ponto que ele começa a congelar, a virar totalmente o corpo, sentar, tentar se esquivar, né, e aí vai escalando cada vez mais, até o ponto que ele chega a rosnar, mostrar os dentes, mordiscar e realmente, efetivamente, morder a pessoa, né. Existem muitos sinais que são emitidos antes da mordida, né, e aí depende muito do histórico desse cão. E ele pode ter aprendido que todos esses sinais antes da mordida nunca funcionaram, então ele pode passar, ou então, quando ele emitiu algum desses sinais antes da mordida, ou a pessoa ignorava, ou então brigava com esse cão, suprimia esses sinais. Então, na verdade, ele aprendeu a pular toda essa escala, né, de sinais e partir direto para a mordida, que é o que normalmente funciona. Então, na verdade, ali o meu trabalho foi mais explicar para a pessoa o que estava acontecendo, falar um pouquinho disso, né, e trazer para ela quais são as três opções que a própria Jean Donaldson fala no livro lá, que são elas, né? A primeira delas é tratar o problema. Então a gente tem a opção de tratar o problema. O que seria tratar? É realmente trabalhar com o cão para mudar o comportamento dele, né? Utilizar ferramentas e metodologias de modificação comportamental. Primeiro a gente precisa entender o problema para depois tentar tratar. A segunda opção que a gente tem é gerenciamento do problema, né? É a gente se antecipar e prevenir que o problema aconteça. E a terceira opção que seria, na verdade, executar o cão ou então doar o cão, né, assim, se desfazer do cão. No livro, a Jean Donaldson fala em executar e não eutanasiar um cão, porque realmente é uma execução, né? O cachorro, ele não fez nada que não fosse natural para ele, né? Ele só está fazendo aquilo, só está mordendo a pessoa, porque realmente foi a única forma que ele encontrou de se livrar daquela situação. E para os cães, morder é algo muito natural, né? É o mecanismo de defesa deles. Então, na cabeça do cachorro, ele não está fazendo nada de errado, ele simplesmente está se defendendo, né? Que essa é a forma que eles encontram de se defender. E aí, por que a gente fala que não está eutanasiando o cachorro? Porque o cachorro ele não pediu para morrer, né? Ele não está fazendo nada de errado. Na verdade, ele está sendo executado porque ele transgrediu as regras da sociedade que não pode morder humanos, né? E por que ela fala que o cão está se comportando normalmente, né? Porque esse cão que morde, muito provavelmente não teve uma boa socialização e não foi feito um bom trabalho de inibição de mordida dele. Seja porque os tutores foram omissos nesse quesito, ou então simplesmente porque faltou exercício suficiente para trabalhar essa questão da inibição de mordida, da agressividade e da socialização do cão. Ou então simplesmente é porque o cão ele tem uma genética não muito favorável, né? Foi feita uma combinação ali, foi feita uma seleção, não foi tomado um cuidado aí na hora da criação, né? De selecionar os pais. E muito provavelmente tem uma questão genética muito forte associada ali à agressão. Mas a questão é, falando um pouquinho de gerenciar o problema, muitas vezes gerenciar o problema é suficiente para resolver alguns problemas do cão, né? O que é gerenciar o problema? É evitar expor ele a situações que provocam a agressão. Então, por exemplo, gerenciar um cão que ele não gosta de outros cães, outras crianças, porque ele não teve uma boa socialização com cães ou com crianças, ou então ele pode ter tido uma experiência traumática com eles, a gente pode gerenciar esse problema simplesmente evitando o contato desse cão com crianças ou outros cães para o resto da vida dele. Se o cão ele tem problema com posse de recursos, ele não gosta de que ninguém se aproxime dele enquanto ele está comendo,
a família simplesmente toma cuidado de nunca deixar ninguém se aproximar do cão enquanto ele está comendo. Ou seja, nenhuma tentativa de mudar o comportamento do cão é feita e, na verdade, a família simplesmente ela toma os cuidados necessários para o cão nunca ter que agredir alguém. E para algumas famílias, alguns problemas, isso é o suficiente, né? Isso basta, assim, a família consegue viver com isso pro resto da vida sem nenhum problema. Ela simplesmente aprende a lidar com esse problema. Já com relação a tratar o problema é um pouco diferente. A gente faz um trabalho ativo para tentar mudar o comportamento do cão, né? Para mostrar para ele que ele não precisa morder alguém para sair dessa situação. E existem outras formas de sinalizar que ele não está confortável e também trabalhar com a família para poder entender qual que é o limite do cão e quando que a família deve parar, né, para evitar uma mordida. E aí, dentre as ferramentas que a gente utiliza para modificar um comportamento de um cão, existem diversas, né? A gente usa o contracondicionamento, existe a dessensibilização, o próprio condicionamento operante, o condicionamento clássico, né? Todas essas ferramentas são ferramentas que a gente utiliza para mudar a emoção de um cão com relação a algo, né? E, consequentemente, mudar o comportamento dele. Então, vamos lá, se por acaso um cão ele não gosta de crianças, ele tem medo de crianças, receio de crianças, a gente tem que pensar em estratégias para poder mudar essa emoção do cão, né? Para a gente fazer com que o cão passe a gostar de crianças ou então passe a tolerar crianças e aí, consequentemente, ele não vai ter por que morder essas crianças, né? É claro que todo cão, mesmo um cão bem socializado, ele tem um limite de tolerância dele, assim como a gente também tem um limite de tolerância. Não é porque a gente é muito tolerante com outras pessoas que uma outra pessoa vai poder continuar enchendo nosso saco indefinidamente sem a gente explodir e ir em cima dessa pessoa, tentar agredir essa pessoa, nem que seja verbalmente, né? É muito importante também dizer que durante o tratamento a gente utiliza muito a questão do gerenciamento, né? Ou seja, não tem como fazer o tratamento de um cão, mudar o comportamento de um cão, sem gerir esse problema antes. Porque a gente não pode, de maneira alguma, expor o cão ao erro enquanto a gente está tratando. Da mesma forma, quando você está tratando um dependente químico, a gente precisa gerir o ambiente para que ele não tenha mais contato com qualquer tipo de droga, né? Porque se ele tiver um contato com alguma droga durante o tratamento, a gente vai perder todo o tratamento que a gente fez para trás. Então, por exemplo, se a gente está trabalhando com um cão que tem medo de homens adultos, se a gente expor esse cão durante o tratamento em uma fase que ele não está pronto ainda para se aproximar de um homem adulto, provavelmente a gente vai comprometer todo o trabalho de dessensibilização que a gente está fazendo até então. Ou seja, expor o cão a um estímulo que ele não está preparado não ajuda ele a superar esse trauma, esse medo, e na verdade faz o contrário, né? Atrapalha todo o treinamento que a gente está fazendo. Então, se a gente está trabalhando na dessensibilização de um cão e a gente consegue que um homem se aproxime a 10 metros de um cachorro e fique confortável nessa situação, a gente não vai pedir para esse homem se aproximar do lado do cão e passar a mão no cachorro, né? Porque muito provavelmente ele não vai aguentar esse tipo de pressão e vai acabar mordendo e vai prejudicar todo o nosso treinamento. Com um treino bem estruturado e com o tempo, eventualmente o cão vai sim conseguir se aproximar de um homem adulto, mas isso leva tempo, né? A gente tem que ir no ritmo do cão. Não adianta a gente querer atropelar as etapas e forçar o cão a fazer uma interação que ele não gosta. Mas então é isso, gente. Existem essas três formas, né? Que seria tratar o problema, que na verdade sempre está em conjunto com gerir o problema, mas em alguns casos simplesmente gerir o problema é o suficiente. Em outros casos é necessário gerir o problema junto com o tratamento. E em terceiro caso é se livrar do cão, executar o cão, que na verdade isso é uma forma muito egoísta, né? Porque o cão ele não pediu para ir na sua casa, né? Então no mínimo você deveria se responsabilizar por ele e ajudar ele a enfrentar esses problemas, né? Quando a gente tem um filho problemático, a gente não simplesmente descarta o nosso filho, dá para outra família. Pelo contrário, né? A gente deve dar um suporte para ele e ajudar ele a superar esse problema. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não deixe de seguir a gente nas redes sociais, @cãomaissaudável, lá no Facebook, no Instagram e no YouTube. Ah, e não esquece de deixar o seu joinha e compartilhe com um amigo que talvez ele tenha passado por esse mesmo tipo de problema, ou então ele conheça alguém que tenha sido agredido por um cão. Então talvez esse vídeo possa ajudar essa pessoa a esclarecer essas dúvidas e entender um pouco melhor por que isso acontece, né? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e até o próximo vídeo.